atendendo a pedidos de anos, chegou! O Kitsune dessa semana é Sonny Boy. Olá, eu sou o Leonardo Kitsune. O Kitsune da Semana é o meu podcast semanal pra eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. Se você curte o nosso trabalho, se você curte o Kitsune da Semana, você pode ajudar no nosso financiamento coletivo, catarse.me/Kitsune_da_semana. E lembrando que o Kitsune da Semana é uma colaboração, uma parceria com a Akiba Station. A Akiba Station é a loja de figures, de gacha, de mangás, que é aqui da Liberdade, em São Paulo. Tem 2 endereços na Liberdade. Um é no Sogo Plaza e o outro é na Tomás de Andrade. Você pode visitar aqui, a gente faz nossas gravações todo domingo, meio-dia, ou você pode encomendar suas figures pelo Instagram. O Instagram dele está aqui na descrição, beleza? Então, vamos pro podcast. Sonny Boy é um anime que ganhou uma votação do nosso Catarse, do nosso financiamento coletivo. Eu coloquei ele numa votação entre ele, Lane e Ergo Proxy, de anime cabeça, que o meu público ia querer que eu falasse, e ganhou o Sonny Boy porque eu tô prometendo esse podcast, o Sonny Boy, desde que o anime acabou, que foi lá pra 2021. Então, finalmente, literalmente atendendo a pedidos, estamos falando agora de Sonny Boy. Sonny Boy é o tipo de anime que o meu público gosta muito, então eu acho interessante devolver esse favor, digamos assim. Ainda bem que me forçaram a ver, que eu jurava que eu tinha visto esse anime até o final, e eu não tinha. Eu percebi depois que eu tinha parado, sei lá, no episódio 8, alguma coisa assim. Eu jurava que eu tinha terminado. Eu coloquei completo no My Anime List. Por que eu coloquei completo no My Anime List? Eu não vi o final. Tô maluco. Enfim, Sonny Boy é um anime de 2021, dirigido e escrito por Shingo Natsume. É o primeiro trabalho autoral dele, né? Ele foi o diretor da primeira temporada do One Punch Man, que é ótimo, é super bem dirigido, é o que fez o One Punch Man explodir. O mangá também, obviamente, mas o anime realmente furou bolha e tudo mais, é um bagulho maravilhoso. E aí o One Punch Man foi meio que tirado das mãos dele, né? Mudou de estúdio, não é Production ID, A1 Pictures? Aonde foi o One Punch Man? Eu não sei direito. Mas foi tirado da mão dele, e agora o Shingo Natsume, 2021, o Shingo Natsume fez o anime próprio, ele escreveu e tudo mais. É um estilo completamente diferente de One Punch Man. O que o One Punch Man tem de maximalista, o Sonny Boy tem de minimalista, no fim das contas. Eu prefiro o Sonny Boy, é muito mais a minha cara, mas eu sei que ele é um anime complicado. Pra falar isso pro meu público, é difícil falar assim porque parece que eu tô sendo presunçoso, mas o meu público é um público meio específico. Pro meu público, talvez o Sonny Boy seja só mais um anime, mas dá pra ver pelas reações das pessoas, em comentários, em fóruns, em comentários de YouTube e tudo mais, que é o tipo de anime que as pessoas, muitas delas, simplesmente não entenderam, não fazem ideia do que acontece nesse anime. E também acaba sendo uma armadilha pra mim, porque eu já falei disso num podcast sobre o filme O Farol. Tá ligado o filme O Farol, que é o Willem Dafoe e o Robert Pattinson? É um ótimo filme. Mas eu falo muito disso naquele podcast, que é o fato de que tanto a maneira como eu acabo automaticamente pensando, como o tipo de coisa que o meu público espera de mim, me forçam a uma situação muito específica, a uma abordagem muito específica, que é o bagulho meio que desvendar a história. As histórias mais complicadas, as pessoas chegam pra mim e pedem pra eu explicar. Às vezes acaba que a minha função é menos uma função de crítica e muito mais uma função de final explicado. E esse tipo de anime é um anime que causa muito essa armadilha de inevitavelmente levar as pessoas a fazer um conteúdo de final explicado. E eu não sei se eu consigo fazer o tal final explicado pra vocês. Porque também é o tipo de história que ela depende muito da maneira de você pensar arte, da maneira de você pensar histórias. Ela apela muito para diferentes maneiras de você ver, e no fim das contas tem até uma entrevista do próprio Shingo Natsume que ele fala sobre isso, que ele queria fazer uma história que fosse bastante aberta a interpretações. Essa é a graça do negócio, é deixar aberto o suficiente para você colocar
você mesmo ali e ter diferentes interpretações. E isso vai apelar para diferentes maneiras de você ver histórias. Eu, por exemplo, gosto muito de pensar no macro das coisas. E eu olhei pra Sonny Boy pensando no macro. Mas é claro que também tem o micro, tem o pessoal, o individual. Mas é uma coisa que eu acabo pensando, às vezes, menos do que o big picture da coisa. Então, o que eu posso fazer por vocês aqui nesse podcast é dar o meu ponto de vista. O que eu pensei, o que eu entendi com o Sonny Boy. Vamos lá? O que é Sonny Boy? Sonny Boy é a história de uma sala de aula, de uma turma inteira de uma escola, que estava prestes a fazer aquela formatura que acho que é, entre aspas, do fundamental pro médio, que é aquele momento que eles fazem uma prova pra entrar numa escola boa, pra depois entrar numa faculdade boa e tudo mais, e essa prova é essencial pra vida de todo mundo. Eles estão nesse momento dessa formatura, só que a turma toda é transportada para um outro mundo. Um universo paralelo bizarro, o céu é todo preto e tudo mais. E essa é a história deles tentando voltar ou não tentando voltar pro mundo deles. O personagem principal é um moleque chamado Nagara. Ao longo da história você vai entendendo que a própria existência desse mundo é muito ligada a esse moleque. Porque nesse mundo, cada uma dessas crianças tem um poder diferente. Tem poderes mais grandiosos e poderes menos grandiosos. E a partir daí, você vê essa reorganização dessa sociedade. É uma coisa meio... Como é que chama? Senhor das Moscas, né? Meio Lost também. Então, essa é a história básica de Sonny Boy. A questão é que a narrativa do Sonny Boy não é uma narrativa que se explica muito. Na própria entrevista do Shingo Natsume, ele fala que ele acha que muito anime é dependente demais de monólogos, de personagens que começam a fazer monólogos explicativos super longos, e ele queria evitar o máximo possível de monólogo. Então é uma história que se explica muito pouco. E é aí que nasce muito da confusão de Sonny Boy. Ninguém para pra... Tem até, na verdade. Mas tem em contextos muito específicos e que tem muito a ver com as dinâmicas interpessoais e com as dinâmicas daqueles personagens. Mas não tem uma prevalência de personagens parando e se explicando ou explicando o que tá acontecendo. E além disso, o Sonny Boy oferece ainda menos para quem está assistindo do ponto de vista audiovisual. Eu não quero dizer que ele é pobre visualmente, não é essa a questão. Na verdade, eu adoro a estética de Sonny Boy. Eu gosto dessas cores chapadas, que eu acho que ela cria uma hiperrealidade diferente. Você tem momentos onde eles não estão nessa realidade alternativa, então as cenas onde eles estão no nosso mundo real tem uma iluminação um pouco mais realista. Uma ênfase maior em luz e sombra, com nuances e tudo mais. Na realidade alternativa, as cores são muito fortes. É tudo muito cor chapada. É como o próprio... A entrevista dele é muito esclarecedora quando você lê e você entende. É isso que ele queria fazer, sabe? Ele vai usar um azul, é um azul azul. Ele vai usar um amarelo, é um amarelo amarelo. Então, os contrastes são muito fortes, as cores são muito fortes, e isso cria uma sensação completamente diferente de realidade. E ele usa muito pouco trilha sonora. Quando usa muito bem. A trilha sonora de Sonny Boy é muito boa. Mas é uma trilha sonora de umas, 4 faixas de rock indie japonês. Muito aqui e ali. Dependendo da cena ele usa. Quando usa é maravilhoso, é tocante, é lindo. Mas a maior parte do tempo, você tá completamente jogado na história, sem uma música pra fazer você sentir uma emoção ou outra, pra guiar as suas emoções, pra dizer essa é uma cena de ação, essa é uma cena de tensão, essa é uma cena de suspense, essa é uma cena romântica. Não tem esse guia. Então, a própria estética e as escolhas de direção e de edição da história deixam você tão perdido quanto os personagens, pelo menos na minha maneira de ver, né? A edição é muito seca, os cortes são secos. As coisas mudam de um frame pro outro sem muita transição, sem muita sensação de fluidez. São só realmente cortes. Que nem esses cortes que a gente faz aqui no YouTube, que eu tô assim e de repente eu tô num ângulo completamente diferente. Então, é mais ou menos assim a edição de Sonny Boy. E eu curto. Tem muito de Hideaki Anno. Tem muitos momentos que não lembra só o Evangelion original pra mim, mas principalmente momentos que me dão uma sensação do final do Rebuild.
inclusive bastante do final do anime original, mas mais do final do Rebuild. Tem uns momentos até quase de metalinguagem e tudo mais que mudam a nossa perspectiva do mundo e que me dão uma sensação do final do Rebuild. E se me lembra Evangelion, eu automaticamente sou simpático à história, não tem muito o que fazer, né? Mas eu gosto muito das escolhas estéticas, das escolhas de direção de Sonny Boy. Eu gosto do design de personagem, porque tem muito dessa história que depende de um design de personagem mais sem graça, entre aspas. Personagens que parecem só um moleque japonês normal. Mas eu acho que isso é o tipo de coisa que deve afastar muita gente. Eu entendo perfeitamente isso afastar muitas pessoas. Porque ele não é grandioso. É aquilo que eu falei. É o mesmo diretor do One Punch Man, mas é quase o total oposto estético de One Punch Man. Que se você vai pro novo anime do diretor do One Punch Man e ver Sonny Boy, você vai ficar frustrado. É esquisito. Não tem jeito. Mas é uma das coisas que me fazem gostar bastante dele. Só que ele é aquela coisa. O Sonny Boy, ele é interessantíssimo. Mas por boa parte dele, ele não é exatamente divertido. Sabe? Ele não é uma coisa que você vai, de fato, se divertir assistindo. Mas se você ficar intrigado, porque o tempo todo eu fiquei intrigado até eu ficar tocado pelo anime na ascensão final da coisa. Na curva final, eu tava realmente tocado pelo negócio. Mas boa parte dele eu tava interessado. Aquele negócio de, eu quero saber onde esse negócio vai dar. Então esse era o meu interesse em Sonny Boy. O que eu acho que é Sonny Boy? Na minha interpretação. Eu acho que tem várias interpretações possíveis. A minha também não é tão diferente de todo mundo. Ela é bastante óbvia no fim das contas. Porque eu acho que a chave pra você entender Sonny Boy é você lembrar quando essa história se passa na vida desses moleques da escola. Como eu falei, é nessa formatura que eles vão pro ensino médio. É uma mudança de fase na vida deles. E eles são transportados pra esse mundo através do poder do Nagara num momento de decisão na vida deles. Num momento de mudança de chave. Você vai ver mais pra frente, por exemplo, que o Nagara tem um emprego meio período e tudo mais. Então esse é o período que eles vão decidir qual é a faculdade que eles vão fazer, qual é a carreira que eles vão seguir, pra onde eles vão, se eles vão trabalhar, se eles não precisam trabalhar. Então são várias decisões que eles precisam tomar naquele momento. É um momento de mudança de uma fase de infância e adolescência pra uma pré-fase adulta. E quando eles vão pra esse mundo, a estrutura de Sonny Boy é uma estrutura semi-linear, né? Você vê a evolução dos personagens, mas vários episódios são autocontidos. E muitos desses episódios autocontidos, eles são simulações de vida adulta. E principalmente simulações de dinâmicas de poder da vida adulta. Porque você vê logo no primeiro episódio, o que acontece naquele primeiro episódio? Você tem todo mundo perdido e todo mundo descobrindo que tem poderes. Então você muda essas dinâmicas de poder. Pessoas que eram excluídas agora têm poderes muito fortes. Pessoas que não têm poder nenhum começam a usar aquela situação para ganhar o poder social, para criar capital social, para dizer que não dá pra gente viver nessa anarquia total. Inclusive para dizer que aquela situação é uma anarquia. E para falar, não dá pra viver nessa anarquia, entre aspas, que eu tô dizendo que existe. Precisa haver regras. Na falta dos professores, nós precisamos nos autogerir. Mas não é uma gestão horizontal. É uma pirâmide. Precisa se criar uma pirâmide. E quem cria essa pirâmide é quem se coloca no alto da pirâmide. Então você tem aquele moleque, o Twink do mal. Como é que é o nome dele? Roshi. O Roshi, o Twink do mal. Que é basicamente o vilão da primeira metade da história, digamos assim. E que eu acho que é o diretor. Eu acho que ele é o diretor no final. É a minha teoria. Teoria Sonny Boy. Eu acho que é o mesmo personagem. Que tem o cabelo grisalho. Eu acho que é ele. O cabelo é igual. Eu acho que é. Mas enfim. O Roshi é o cara que chega e fala: nós precisamos criar regras. Esse mundo precisa ter regras. E eles começam a descobrir que o mundo tem regras. Só que o mundo tem regras e quando você quebra essas regras, você precisa ser punido. E aí ele cria uma situação que diz que eles é que tem o poder de punir quando se quebra regras. Que não é exatamente o caso, né? Na verdade, o mundo tem regras. Eles só estão dizendo que eles são os guardiões das regras. E ele coloca aquele capitão do time de beisebol como líder, mas rapidamente desautoriza
esse cara e ele mesmo pune o capitão. Porque ele tá se colocando numa posição de ser o guardião da lei, o guardião das regras daquele mundo. E tentando controlar quem se rebela. Porque existem aqueles que lideram, existem aqueles que seguem e existem aqueles que não querem estar no sistema. E você vê naquele primeiro episódio, tem a menina que é aluna transferida que não quer um celular, porque parte da maneira de controlar as pessoas é através de enviar as regras pelo celular, e ela não quer um celular, então ela não quer fazer parte desse sistema. Você tem o Nagara, que não quer fazer parte desse sistema, menos por rebeldia e mais por apatia, porque ele é uma pessoa apática, que se vê num momento de estar perdido na vida, de não saber o que fazer da vida a partir daquele ponto. Aquele é um momento chave de mudança da vida dele, e ele não sabe pra onde ir. Então é menos uma rebeldia porque ele acha que as regras são erradas, e mais uma rebeldia porque ele não sabe exatamente pra que seguir essas regras. Porque ele não tem incentivo nenhum, de fato, pra seguir essas regras. E aí ele não olha no celular, ele faz parte do sistema, mas ele não olha no celular. Não é uma rebeldia afrontosa, é uma rebeldia de se retirar pra tentar fazer com que ninguém olhe pra ele. E aí tem aquele outro cara que, se eu não me engano, se chama Asakaze. Esse Asakaze é um rebelde. Ele tem um poder forte, o poder dele é um poder que mexe com a regra da física daquele mundo, ele quebra o espaço-tempo e tudo mais, então ele tem um poder que é uma violência muito grande, é uma violência muito grande contra as regras daquele mundo, contra a própria física, a própria existência daquele mundo, e ele, de fato, é uma rebeldia afrontosa. Ele é um rebelde que confronta, e ele não quer saber de seguir as regras. Então você começa a ver essa dinâmica. Então todos os coadjuvantes, os figurantes da história, acabam se colocando muito nessa posição de serem levados para um lado e para o outro. E conforme a história vai passando, você começa a ver que existem os personagens que vão sendo levados pelo Roshi, e existe todo um núcleo, que é o núcleo do Nagara, de vários tipos diferentes de rebeldia. Várias maneiras diferentes de não se encaixar. O Nagara é apático, a Nozomi, que é a menina transferida, que tem um uniforme diferente. Isso é muito interessante. Todo mundo tá com a mesma roupa, ela tem uma roupa diferente. O Asakaze se veste diferente também. O Asakaze fica com a camisa aberta com a camiseta vermelha dentro. A menina tá com o uniforme de outra escola. Enquanto o Nagara está com a roupa igual a todo mundo. Tem uma certa linguagem visual que ensina a gente o que tá acontecendo ali. Então você tem a Nozomi que não quer fazer parte dessas regras. Ela se coloca num outro patamar. O Rajdani, que é o moleque indiano gênio da tecnologia, ele é um rebelde, mas não exatamente um rebelde de confrontar ninguém. Ele é um curioso. Então ele não quer simplesmente aceitar que eles estão num outro mundo e se colocar num sistema que outras pessoas estão criando. Ele quer descobrir, ele quer ir além, ele quer pesquisar e saber o que está acontecendo. É uma forma de rebeldia, é uma forma de não se encaixar, de não estar satisfeito com o que é dado, de ir além. Existe essa beleza, por exemplo, no poder da Nozomi, que ela tem um poder muito simples. Ela não cria água, ela não voa, não faz nada disso. Ela tem o poder de ver uma luz, que é uma luz além. Ela aponta para essa luz, de vez em quando ela vê que é a luz do ponto de saída desse mundo, da barreira de espaço-tempo. Ela consegue ver, ela não consegue alcançar, mas ela tá sempre vendo. Por isso que ela é uma rebelde. Porque enquanto todo mundo se conforma em ficar no chão, ela tá vendo o ponto além. E aí você vai vendo uma série de histórias em Sonny Boy, que são essas histórias de diferentes maneiras de organização da sociedade, diferentes maneiras de se conformar ou não se conformar com as regras da sociedade. Se eu não me engano, é no episódio 2 ou 3, que tem muito a ver com a menina que chama Mizuho, que ela tem os gatos que fazem o Niamazon. É muito engraçado isso. E esse Niamazon é o poder que, na verdade, é dos gatos, de trazer coisas do outro mundo, através de caixas da Amazon, da Niamazon, no caso, né? E essa menina, ela cria os objetos e dá pras pessoas, só que não são trocas justas. As pessoas só pedem pra ela e ela dá, mas não é uma venda, não é um presente, não é uma troca. Os caras pedem e ela faz, e essas coisas queimam. Ou seja,
precisa haver uma troca justa. Essa troca justa pode acontecer de várias maneiras diferentes. A maneira como eles fazem para essa troca ser justa é recriar o capitalismo. Recriar um sistema monetário e um sistema de trabalho e remuneração monetária por esse trabalho. A questão é, quando se cria nesse mundo esse sistema monetário e esse trabalho, esse sistema de trocar trabalho por dinheiro, começa-se a criar castas. Pessoas que não têm poderes muito fortes acabam tendo que apenas trabalhar para ganhar o dinheiro para comprar coisas nessa Amazon. E isso vai criando uma estratificação social e vai criando uma insatisfação. E você vai vendo a recriação de todas as armadilhas do capitalismo que vai, assim, o que começa como uma coisa que parece óbvia, parece justa, muito rapidamente cria um sistema em que várias pessoas começam a perceber que não tem uma recompensa de fato satisfatória por estar trabalhando. O que vai dar naqueles personagens que começam a ficar paralisados com o corpo preto, porque eles se isolam. É quase como se o anime estivesse recriando o sistema que cria o Hikikomori, que vai recriar um moleque que se coloca num backroom, sabe? A imagem pra mim é muito forte, muito evocativa. Eu curto muito quando eles estão andando e eles percebem que tem uma cortina, então eles tiram a cortina do céu e vem uma cortina por trás do mundo, que é onde aquelas pessoas que se auto-excluíram, que são muito parecidas com o próprio Nagara, veja bem. Essas pessoas se auto-excluíram e foram pra um canto pra ninguém mais olhar pra eles, pra ele ficar olhando o celular, pra jogar videogame, pra ficar vendo rede social. Então, é muito interessante essa evolução da história desse mundo pra mostrar o quanto parece que a gente tá fazendo a coisa do jeito certo, mas o capitalismo funcionando é isso. É você criar um sistema de castas e algumas pessoas vão estar em cima e vão estar plenamente satisfeitas e outras pessoas vão estar embaixo e vai chegar num ponto em que elas não vão ver motivo pra continuar em frente. Pra quê? Sabe? Pra quê? Pra que eu faço tudo isso? Esse episódio pra mim é muito interessante. E esse episódio, se eu não me engano, se segue, acho que é o 5º. Eu acho que quando acontece esse negócio das pessoas que ficam pretas é no episódio 4, acho. E eu acho que o episódio 5 é o episódio do beisebol. E o episódio do beisebol é muito interessante. Porque o que é o episódio do beisebol? Tem toda uma outra história acontecendo numa dimensão impossível de ser alcançada. Essa história é a história desses macacos invisíveis que tem toda uma mitologia do beisebol dos macacos invisíveis. Esse é o típico episódio que, se você já não tá com paciência pra Sonny Boy, não dá. Você não vai aguentar Sonny Boy. Porque é um episódio que nada acontece. Você vê os caras treinando pra jogar beisebol, enquanto o capitão tá só contando. Então tem monólogos. Mas, tipo, isso não é um monólogo do cara explicando a motivação pessoal dele, ou o funcionamento do mundo. É esse cara contando uma história. E você não vai ver essa história. É só esse cara contando a história. E essa jogada desse episódio é muito interessante. Porque, no primeiro plano, o que você tem é aquele personagem, um dos alunos, que se chama Ace. Ele era um jogador de beisebol. E ele tinha uma moral. Ele tinha um certo poder no nosso mundo. Na dinâmica social do ensino médio, ele tinha um poder, que é ser bom no beisebol. Assim, se você está me assistindo, você é um otaku. Muito provavelmente. Então, o que eu vou falar aqui pra você, provavelmente você vai entender o que eu quero dizer com isso. Existe uma chance mais alta do otaku que curte anime e tudo mais, ou ter vivido isso no ensino médio, ou ainda estar no ensino médio e ainda estar vivendo isso, que é, você não é o cara da educação física, você não é o cara que joga bola, você não é bom de educação física e tudo mais, e você fica meio excluído dessas atividades, e aí você vê todo o resto do pessoal. Eu vivi isso quando eu tava no ensino médio. Eu tinha outros poderes, digamos assim, que quando você tem, sei lá, eu tinha o poder de desenhar. Então você tem um certo status social para certas coisas. Então você tem atividades artísticas na escola, trabalho em grupo que precisa de alguma coisa de atividade artística, apresentação em grupo e tudo mais. Então eu tinha essa importância. Eu tinha a facilidade de fazer uma apresentação, de fazer um cartaz, de fazer um desenho. Então eu ajudava nesse sentido. Mas eu não tinha o poder que vinha
de ser o cara bom de futebol na escola. Porque o cara bom de futebol na escola, ele tem um capital social muito forte, que no fim das contas é baseado em nada. E quando você é o cara excluído dessa parte, desse capital social, você olha de fora e você fica pensando, por que esse cara é tão popular? Ele só joga bola. Mas é uma coisa que acontece. Tanto isso acontecer com esses caras serem os caras com capital social, quanto você olhar de fora e pensar, cara, não faz nem sentido. Você acaba pensando, é um instinto quando você não é o cara popular, digamos assim. E esse cara, esse Ace, ele é um cara que é tirado dessa situação onde ele tem esse capital social e ele quer muito voltar pro mundo real pra ele voltar a ter esse poder. E aí que você vê que esse poder social que ele tinha, era uma situação muito específica, uma situação social muito específica, que é muito frágil. Esse poder que ele tinha na escola não vai necessariamente se refletir na vida adulta. Então, essa situação do ambiente escolar é uma situação muito específica. Eu já falei algumas vezes em outros podcasts, eu não consigo mais achar a fonte disso a essa altura, mas eu já vi em vários lugares diferentes falando do quanto o período do ensino médio é um período muito mágico pro japonês, porque a saída do ensino médio para a vida adulta é um choque muito grande. Porque a dinâmica social do trabalho japonês, ela é muito dura. Então, quando você tá na escola, ao contrário do que é pra gente, tudo isso é foda porque é muito senso comum. E às vezes eu falo isso e eu duvido de mim mesmo. Será que eu não tô só repetindo uma lenda urbana? Mas é uma coisa que eu vejo comentado bastante. O que pode só ser uma mentira espalhada ou pode ser realidade. Mas vamos comigo, faz parte da minha hipótese. E aí minha hipótese é baseada muito nisso. Então a minha hipótese para Sonny Boy pode ser frágil, pode estar baseada em nada. Mas vem comigo. É muito comum se dizer que o pessoal tem uma lembrança muito positiva da escola, porque a escola é um tempo de liberdade no Japão. É um tempo de sonho, de diversão, de possibilidades, de romance, de amizade, sabe? E quando você sai disso e você vai entrar pra roda dos ratos japonesa padrão, que é virar um salaryman numa empresa que você vai ficar numa baia fazendo planilha, que é o normal do japonês, você perde completamente a possibilidade de sonhar. Você fica preso nesse negócio, quase não vê a luz que a Nozomi vê. Não tem muito pra onde você ir. E é por isso que esse poder do cara de ser importante porque joga beisebol só vai se refletir se ele de fato virar um jogador de beisebol. Mas a possibilidade de ele virar um grande jogador de beisebol é baixa. A possibilidade mais alta é ele sair da escola e virar um assalariado numa empresa preenchendo planilha. Então ele vai ter essa lembrança desse tempo bom, onde ele era um cara que ganhou o campeonato interescolas de beisebol. Só que o campeonato interescolas de beisebol não importa de verdade na vida. Importa no ensino médio. E isso é refletido naquela história dos macacos. Porque é toda uma dinâmica de uma história super complicada de um cara, dos macacos, que era o grande as do beisebol e tudo mais. E todo mundo foi criando uma situação que criou uma crise muito grande. E na história dos macacos eles matam o juiz, que tava querendo, acho que, cancelar lá uma jogada e que ia tirar esse momento de brilho do grande as do beisebol. Então, você vê que é uma história de uma dinâmica que existiu, mas não existiu. Ela é muito importante, tudo isso que aconteceu com os macacos. Mas aquilo aconteceu na dimensão, na quarta dimensão paralela e invisível. Ela pode muito bem não ter acontecido, mas ela aconteceu, sabe? É toda uma dinâmica muito forte e que vai ser completamente esquecida, caso essa história não seja contada, como o capitão tá contando pra todo mundo. Mas é só uma história que você não vê. São essas coisas que eu acho que são importantes se você pensar em Sonny Boy. São situações que simulam o funil, a areia movediça da vida adulta. Um dos maiores, das metáforas mais óbvias pra isso em Sonny Boy é o episódio da Torre de Babel, que é um episódio onde eles estão criando uma torre que vai chegar no paraíso, a torre mais alta de todas, que vai chegar no paraíso, mas os alunos que foram transportados pra esse mundo, que são de vários anos diferentes, né? Porque esse transporte pro outro mundo, ele
ele é através do tempo. Então tem muitos alunos de vários tempos diferentes que foram transportados para vários mundos diferentes. Esses alunos que estão trabalhando nessa Torre de Babel estão levando blocos de cimento para baixo, sem contestar por quê. Então é uma torre que será erigida para os céus, e em vez de eles levarem tijolo para construir a torre para cima, eles estão levando tijolo para baixo, e eles não sabem exatamente por quê, e não se questionam muito. E no fim das contas você percebe que esse mundo, ele está ao contrário de fato, porque é tudo uma questão de perspectiva. Porque tem um cara que tem o poder reverso, que ele fica na barra e ele fica de cabeça pra baixo. Então, como ele vê o mundo de cabeça pra baixo, então todo mundo é de cabeça pra baixo, porque pra ele tá de cabeça pra cima. Então é tudo uma questão de perspectiva. Mas essa Torre de Babel, ela é a metáfora perfeita para o mundo do trabalho adulto, que é você está trabalhando pra erguer alguma coisa que você não sabe exatamente o que é. Já ouviu falar de bullshit jobs? Eu li uma matéria um tempo atrás falando muito sobre isso, sobre essa dificuldade que a gente tem hoje em dia de entender um propósito, entender para que você está trabalhando, porque muitas vezes o seu trabalho é um trabalho tão intermediário do intermediário do intermediário, tão assistência técnica da coisa que é na verdade uma outra pequena parte de uma outra coisa. Você não entende o que você está fazendo no grande esquema das coisas, sabe? É diferente de você, sei lá, você é um marceneiro e você quer fazer uma mesa. E você sabe quando você termina, porque a mesa tá pronta. E aí você entrega pra uma pessoa e você sabe que aquela mesa vai ser usada como uma mesa. E pessoas vão sentar e comer. A gente, pra muitos empregos, a gente perdeu a capacidade de saber pra que o seu trabalho serve. Você tá fazendo uma planilha que vai ser usada numa outra coisa, que é 3 camadas intermediárias de uma outra coisa que você não sabe exatamente o que é. Então, essa Torre de Babel é muito isso. É muito, eu tô fazendo porque mandaram eu fazer. E eu preciso fazer alguma coisa. Porque senão, pra que eu vivo? Como é que eu vou ganhar dinheiro pra depois ir no bar no fim do dia e conversar com os amigos? É só isso. Apesar de ter um personagem que sonha. Ele sonha em ver estrelas, em ver chuva de meteoro, se eu não me engano. Um negócio assim. Ele quer ver luzes, porque ele tá preso naquela Torre de Babel. E quando ele vê, na verdade, o que ele viu é um inseto, uma baba de monstro lá, de uns insetos na caverna, e ele é engolido vivo. E mesmo engolido vivo, depois ele reaparece no final do episódio. Então é só um ciclo. É um ciclo que não tem muito motivo de ser. Então é isso que eu acho que é a chave, pra mim, do Sonny Boy. E você vai vendo o Nagara passando por vários mundos diferentes e ouvindo várias histórias diferentes, e essas são histórias de diferentes dinâmicas, e ele lentamente percebendo que ele precisa tomar as rédeas da própria vida, ele precisa tomar atitudes, porque de certa forma aquilo estar acontecendo em parte é culpa dele, por mais que ele não tenha exatamente poder sobre aquilo. Ele tem um poder, mas ele não tem completo controle da situação. Mesmo assim, o Sonny Boy tem muitas coisas que são em aberto, porque depende muito da sua interpretação do que tá acontecendo. Por exemplo, existe no final da história a invenção da morte. E o significado da morte é uma coisa que eu não sei se eu consigo explicar pra vocês o que eu achei, sabe? Porque, por exemplo, começa com o fato de que aquele personagem que vira a morte, a situação da invenção da morte é feita de imagens muito evocativas, muito interessantíssimas. Eles sobem num morro e depois pulam pra uma fenda no chão, que é uma ferida aberta no mundo que não tem fim. E aí lá naquela queda eles estão vendo um cara que tá caindo. E esse cara só tá caindo. E ele tá completamente vazio por dentro. Então ele é um cara que não aguentou aquela vida. E lembrem-se, o cara que tá caindo é o Guerra. Esse personagem tinha aparecido no episódio do Yamabiko, que é o cara que virou um cachorro. Que eu não tinha pegado isso, eu fui dar uma pesquisada depois e aí eu entendi que era o mesmo personagem. E lembrem, nesse começo desse episódio, começa com uma estação de trem. E começa com o pessoal, vários alunos, assim, muitas crianças diferentes, tendo a versão mais boring da vida adulta possível. Fazendo um discurso de encerramento de período, parabéns pro pessoal, sabe, um evento de empresa meio qualquer coisa. E aí eles estão na estação de trem, eles estão pegando o trem, mas não sabem exatamente pra onde o trem vai. Sabe, essa coisa bem sem graça. E aí uma dessas meninas chama a Nozomi para fazer a atividade de ir atrás do Guerra para criar a morte. Porque é uma coisa pra fazer, ela quer seguir o cara que ela gosta e tudo mais.
E aí você tem essa imagem super evocativa do cara que se jogou de lá. Porque não tem muito mais motivo de ser. O que eu não lembrava é que esse cara é o Guerra, que aparece no episódio do Yamabiko, que é o cara que virou cachorro. E aí isso ganha uma nova camada. Porque aparentemente esse é um cara que tem algum poder... Eu não entendi tudo. Eu não entendi todo o Sonny Boy. Tem muitas coisas que eu não entendi direito, sabe? No flashback do Yamabiko, esse cara aparece... Ele aparece numa situação que causa várias pessoas a terem uma versão de morte. Que não é exatamente uma morte, mas é uma versão de morte. E aparentemente ele já esteve em várias situações. Ele fala, tipo, pô, isso sempre acontece comigo. Porque ele não consegue... Até onde eu entendi, ele não consegue fazer conexões. Tipo, ele é apaixonado pela menina Kodama, eu acho. Mas ela não reciproca? Isso é uma conjugação do verbo? Reciprocar? Existe, né? Será que não flexiona esse verbo? Eu não sei. Mas enfim, ela não corresponde. Ah, melhor. Ela não corresponde. Ele fala, pô, isso sempre acontece comigo e tal. E ele vai embora. Esse é o cara que se joga naquela fenda. E ele tá vazio. Então é muito interessante que você tem uma fenda aberta no mundo na qual um menino chamado Guerra está completamente vazio, sem motivo pra ser, e se jogando, e a única coisa que ele faz é cair. E aí depois ele morre, e quando ele morre ele se transforma, porque quando alguém, com o tempo passando nesses mundos, as pessoas passam a virar resquícios de poder. Assim como a menina depois vira uma bússola, porque esse é o poder dela, é bússola. Ela tem o poder de ver o destino final, então ela é uma bússola. Então quando ele morre, ele vira uma arma, que é a invenção da morte nesse mundo. E logo quando a morte é inventada, a menina morre. A menina que tem o poder da bússola. Então, essa coisa da invenção da morte é uma coisa que eu ainda fico pensando o que exatamente a história quer dizer. Porque se você pensa nessas dinâmicas de poder e na inevitabilidade dessa tristeza de viver, no final o único destino é a morte, seria isso? É uma história extremamente pessimista, então? Ou não é tão pessimista assim? Então eu fico muito pensando nisso, sabe? O flashback do Yamabiko é um flashback que me faz pensar bastante também. Porque ela é uma história muito bonita, muito melancólica e muito bonita. Mas ela também é bastante aberta à interpretação. Porque o Yamabiko é muito parecido com o Nagara, né? Ele pode criar mundos e tal. A questão é que, assim como o Nagara, ele não quer... Isso é um sentimento que eu entendo perfeitamente, porque eu tenho muito isso. Ele tem muito medo de afetar a vida de outras pessoas. É uma coisa que eu penso muito, que foi uma identificação imediata que eu tive com o Rei, do Sangatsu no Lion. O maior medo dele é afetar a vida das pessoas. Mesmo que positivamente. Óbvio que muito mais negativamente, mas mesmo que positivamente. É muito mais confortável, e eu sinto isso bastante, é muito mais confortável você estar no seu canto e não afetar a vida de ninguém, porque... é meio que menos responsabilidade e menos risco. Eu tenho um medo enorme de mudar a vida de qualquer pessoa. De, sabe, de incomodar, de decidir algo que vai fazer com que outra pessoa tenha que fazer algo. Sabe, eu tenho esse medo muito forte. E o Yamabiko tem esse medo muito forte. Só que esse medo de afetar a vida das pessoas, esse medo de fazer conexões... Olha o Evangelion de novo aí. Esse medo de fazer conexões é o que faz... com que aquelas pessoas criem aqueles tumores em forma de cristal. Porque eu acho que tem a ver com o poder dele também? Ou tem a ver com o poder do Guerra? São essas coisas que eu fico meio confuso. Mas, tipo, se ele conseguisse fazer essas conexões, se ele conseguisse falar isso pra menina, a menina entenderia esse poder e ninguém viraria apenas uma pedra de cristal. Mas ele não consegue. Ele não consegue se abrir. Ele não consegue agir. Não consegue tomar as rédeas da situação. Por medo de afetar as pessoas. Que é muito parecido com o Nagara. Então, são essas dinâmicas da vida, essas dificuldades que eles vão ter que viver a partir do momento que eles saem do cercadinho da escola. Porque tem muito isso, sabe? Quando você tá naquele sistema da escola, você sabe que é aquilo que você tem que fazer e nada mais. Sabe, você acorda, você vai pra escola, você faz a lição, você faz o trabalho, você passa de ano, no ano que vem tem mais escola. Quando você é jogado pra vida depois disso, sem ter ninguém pra te guiar, pra saber o que é certo e o que é errado, é muito complicado.
Então tem essa tristeza, mas tem uma beleza em Sonny Boy também. O episódio 11, o penúltimo episódio, que é o episódio do funeral, é um dos melhores episódios de anime que eu já vi na minha vida. É inacreditável de bom. Porque ele é tão triste, mas ele também é tão bonito. Ver aquela... Sabe? É uma atividade que une pessoas, mesmo que seja ao redor da morte. Me lembra muito, eu já comentei num outro podcast, eu não lembro qual podcast, mas é que eu fiquei muito tocado por uma das histórias do filme que é Os Sonhos, do Akira Kurosawa. É a história final, eu acho que é a final ou é a penúltima? É uma das últimas histórias. Que é um cara que vai num vilarejo afastado e vai falando com um senhor, e esse senhor fala que aquele era o dia que ia ter o funeral da mulher mais velha da vila, ou a segunda pessoa mais velha da vila, porque ele é o cara mais velho da vila. E ele conta isso, mas ele não conta com tristeza. Ele acha graça, ele acha legal, tipo, a gente vai fazer uma festa que vai unir a vila toda. Então é um funeral, mas é uma festa. Mesmo que seja morte, é a celebração daquela vida. E ele faz piada e tal. Fala que, tipo, ela morreu primeiro do que eu. Tipo, eu queria ficar com ela não quis, ela me deu fora, ela morreu primeiro do que eu. Então ele faz piada com aquilo e tal. Então tem morte, mas tem um tabu muito grande na morte que não precisa exatamente ser um tabu. Porque morte é uma coisa natural, que precisava existir. Por isso ela foi criada nesse mundo. E eles precisam lidar com isso, mesmo que seja muito triste. Eles nem viram acontecer, eles só sabem que aconteceu. E eles fazem o funeral, e aí ninguém aparece. Mas eles têm toda aquela atividade do funeral, que eles vão comer, né, no velório. Os gatos comem no velório também. E aí depois chega o Rajdani e tem aquela atividade junto com eles, porque ela morreu, mas ela era a bússola. Então agora eles têm a bússola. Então a vida dela é um negócio que apontou pra saída. Então é muito bonito. Esse episódio 11 é muito bonito. E é o episódio mais emocionante do negócio todo. Então é um dos melhores episódios que eu já vi de anime da vida. Então tem uma beleza em Sonny Boy que logo depois você tem o último episódio. E é muito triste. Ele tem uma ponta de esperança, porque você percebe que ao mesmo tempo... Isso que eu falei. Eu vejo muito macro. Então eu acabo falando menos do micro, que é o personagem. Mas essa é a história do crescimento do Nagara. De ele perceber que ele pode ser mais. Ele não precisa se retrair. Só que quando você vê a vida dele, você vê uma vida que não é uma vida boa, mas é a vida real. E você vê que ele cresceu um pouco. Não muito. Ele não se tornou uma pessoa completamente diferente. Mas ele cresceu um pouco. Essa história começa com ele ignorando a morte de um pássaro, que é uma imagem bastante óbvia. Ele deixa uma imagem de liberdade morrer. E aí todo mundo fica preso naquele mundo. E termina com ele se importando com um passarinho que caiu do ninho. É pesado e tal, mas tem uma beleza muito grande em Sonny Boy. Eu talvez tenha dado muito spoiler, mas eu acho que não importa. Eu acho que todo mundo tem que ver Sonny Boy. Se você não viu, arranje paciência. Se você acha chato, arranje paciência e tenta ver Sonny Boy, no mínimo, pra você ter uma experiência de uma coisa que seja um pouco diferente do que você gosta. Caso você tenha achado chato. Se você não acha Sonny Boy chato, você já embarcou. Não tem jeito. É sensacional, assim. Enfim, obrigado por vocês terem me obrigado a fazer o podcast. E eu espero que esse podcast tenha ficado à altura de Sonny Boy. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. O Kitsune da Semana é uma realização dos nossos apoiadores. Então, se você quiser apoiar o Kitsune da Semana, o link do Catarse tá na descrição desse vídeo. Seu nome vai aparecer aqui nos créditos, caso você esteja no nosso tier mais alto, nosso hall da fama dos apoiadores. Dá like no vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, etc, etc. Falou!